E aí, pessoal, belezinha? Bom, hoje viemos aqui com mais um vídeo Psicologizando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre por que aprender a autoanálise, tá? Só brincando aqui então, primeiro, coloquei alguns certificados e diplomas aqui, a qual eu passei aí durante a minha fase. Alguns a gente se perde com o tempo, né? Estão aí então para poder simbolizar aqui também um pouco desta autoanálise aí que eu vou usar como reflexão e para ilustrar um pouco aqui nossa tela de fundo. E uma frasezinha aqui da Melanie Klein, autora que eu sigo na psicanálise. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Eu brinco que eu fui expulso de todos esses paraísos aqui. Brincadeira, não foi essa intuição, né? Fui expulso de uma nova ideia, né? Então Klein traz essa ideia de que quando a gente come um fruto de um conhecimento, a gente é expulso do conhecimento anterior. Então há uma fuga, uma expulsão mesmo daquele conceito para uma nova ideia. Assim, refletindo também Sócrates, que falava do parto sempre para uma nova ideia, né? Mas vamos lá então. Sobre o nosso tema de hoje, eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre o porquê aprender uma autoanálise, tá? Não tenho tempo hábil, acho que as redes não aguentariam um vídeo aí de 1000 horas falando sobre. Então, separei alguns tópicos aqui para falar para vocês do porquê fazer isso, do porquê ter essa autoanálise aí. Bom, a primeira então, para não criar dependência, tá? Eu vou brincar aqui com uma relação financeira, por exemplo. Quando eu considero, então, a minha dependência emocional, considero, então, que eu não posso depender do dinheiro do externo, porque eu falo que isso é uma mesada, né? Eu tenho que buscar meu próprio salário. Não posso acreditar que eu vou viver com uma mesada de R$ 100 por mês. Eu preciso ter meu salário e mais R$ 100 por mês, legal. Pô, ajuda legal aí. Soma-se, né? Como que eu busco, então, a minha própria autossatisfação? Minha própria dependência de mim mesmo, né? Minha independência emocional. Quando eu busco outros fatores que também me trazem uma relação de bem-estar. Vou falar de mim aqui. Eu escrevi um livro, depois eu vou mostrar ele aqui também. Gosto muito de ler, tenho mais de 200 livros aqui. Para mim, eu quero ler todos os livros do mundo, né? Então, um dia eu vou chegar lá. Não vou porque eu já fiz a conta, não vai dar tempo de ler todos. Mas brincadeiras à parte, gosto muito de ler, gosto de escrever livros, já estou escrevendo os próximos também aí, vou lançar outro talvez esse ano também, estou escrevendo para o ano que vem. Estou aprendendo sozinho com o YouTube tocar violino. Então eu vou brincar com essas relações. Para mim, elas trazem uma sensação de conquista, assim como então os certificados e diplomas que estão estampados aqui, ó. É como se fossem também minhas medalhas aí que eu exponho aqui na minha casa, para que eu possa me lembrar do como eu, como ser humano, sou capaz de novas conquistas também. Óbvio que se alguém lê o livro, então, peguei ele aqui, o livro e escrevi, ó lá. Se alguém lê o livro e fala, poxa, que legal, Gustavo, eu li o livro e ficou bacana. Pô, essa é a mesada. Eu não posso depender que eu escreva e vá sentir prazer com isso somente quando alguém responder se foi legal ou não. Eu preciso me sentir bem, porque falar, caramba, escrevi um livro, que legal, deu quase 300 páginas ali, que bacana, demorei para fazer, mas, pô, conquistei um objetivo. Pô, violino, tô aprendendo sozinho, já arranho um Ode to Joy do Beethoven. Pô, quando eu toco um Audio to Joy que fica parecidinho, eu falo, poxa, que conquista bacana que o ser humano tem. Olha como que eu sou capaz, como ser humano, de ter a minha própria satisfação. Óbvio, quando alguém fala, poxa, Gustavo, você tocou legal. Poxa, mais uma mesada aí. Então eu tenho que encontrar a própria satisfação de vida. Não adianta eu falar para vocês, toca violino, escreva um livro, leia. Tudo bem que ler é o melhor remédio, como já diziam os antigos. Mas não adianta eu indicar isso para vocês. Cada um tem a sua autoconquista, aquilo que para si mesmo vai trazer um valor. A gente precisa enxergar isso daí, beleza? Se a gente consegue enxergar isso, a gente não cria então essas dependências emocionais. Um exemplo então do usuário de droga, por exemplo. Mesmo em uso, ele ainda sente falta de algumas coisas. Ele só se distrai com o uso dessas relações de falta. Assim como aquele que depende emocionalmente, diante daquele externo que está dando essa mesada para ele vai continuar sentindo falta aqui, não vai suprir isso daqui, porque não é suficiente essa mesada. É uma mesada, é um valor bem menor. Só vai ser suficiente quando esse ser se compreender e entender como ele também pode buscar essas satisfações aí de outras formas também. Então ele vai ter uma completude de buscas e resultados que vai se somar e fazer com que ele se sinta bem. O próximo, então, para poder refletir sobre coisas que não estamos acostumados. Um exemplo bem assim, bem forte, é a morte, por exemplo. Muitas pessoas não falam da morte, não pensam, não refletem sobre. E a morte fala não só como existência física, mas a morte de um processo, de uma situação. Brinca é uma diferença entre o estudante e o estudioso. O estudante ele morre assim que ele se forma, então. Ele vira o formado, ele não é mais o estudante. Já o estudioso é aquele que permanece em constante estudo, né? Então há uma relação de diferença. É,
Essa relação, por exemplo, até brincando com a ideia histórica sobre a visão da morte, lá atrásão, quem assistiu a série Vikings no Netflix, ou quem gosta de um tema mais medieval, uma coisa mais assim, antes da ideia cristã, por exemplo, existia uma visão de que a morte era diária. Então as pessoas iam dormir e elas acreditavam que elas morriam, e aí o sonho, né, era uma ideia de que a alma estava vagando pelos paraísos ali, e caso os deuses permitissem, ela retornaria no dia seguinte. Então ele existia um aproveitamento muito maior do dia, porque ele falava, a hora que eu for dormir eu vou morrer. E aí vai que o Deus não me deixa voltar, né? Ou os deuses, né, era na época. Mas na contemporaneidade há uma relação diferente, em que essa morte é algo parece aparentemente muito distante, é algo só físico. Mas não, a morte é um processo em que nós passamos diariamente. Nós morremos no momento em que a gente sai do trabalho, em que a gente almeja um novo trabalho e conquista um novo. Isso daqui tudo para mim ó, foi uma morte, em que eu morri uma pessoa que estava estudando algum assunto e me formei nela, concluí esse estágio. Então a gente morre várias vezes aí na vida, né? Então a gente tem que trazer essa relação para que a gente consiga lidar melhor. Já fiz um vídeo falando sobre o lidar e enfrentar melhor algumas situações. Se eu não reflito sobre elas, eu vou criar mais fugas. E já falei aí que a fuga é a pior das ferramentas, a não ser que seja a fuga estratégica. Aquela que eu saio da guerra para me arrumar, me organizar, mudar meu humor, para voltar para a guerra. Essa sim. Agora, a fuga de fugir para sempre não vai adiantar porque a guerra sempre vai continuar. O mundo vai continuar rodando, as coisas ruins do mundo vão continuar existindo. Beleza? Próximo ponto aí, para nos conhecermos melhor. Quando nós temos essa autoanálise, eu me conheço, sei onde estão minhas fraquezas, minhas partes mais fortes, minhas qualidades, meus defeitos, sei onde eu posso melhorar. Oh, isso aqui pode melhorar, hein? Pô, isso aqui não, isso aqui eu vou deixar assim que é legal. Isso aqui pô, tá bom, mas posso deixar ainda melhor. Então eu consigo entender, eu consigo prevenir fatores. Por exemplo, posso parar para analisar sobre a genética. Pô, meus pais têm certa doença, por exemplo, pode ser que eu tenha. Como que eu vou prevenir isso então? Percebe então que quando eu tenho essa autoanálise, essa reflexão para me conhecer melhor, eu me entendo melhor como um ser químico, biológico, um ser diante da sociedade, um ser como indivíduo, um ser genético, um ser espiritual, vamos dizer assim. Então toda essa relação faz com que eu consiga entender o como eu consigo melhorar em alguns fatores, não sendo então mais dependente do externo, mas construindo para mim mesmo esta completude. Então consigo entender o como que eu vou enfrentar situações, porque se eu não penso sobre elas, eu não vou conseguir enfrentar. Se eu não sei quem eu sou diante desse mundo externo, dessa sociedade ou dessa cultura, eu não sei me colocar numa posição de melhoria, entendeu? Beleza? O último, mas não menos importante, para manter uma autorreflexão. Então, falo para os pacientes aí que a sessão de terapia não é só uma vez por semana, ela acontece diariamente em todos os outros dias. Tá? Tem que existir essa autoanálise. Porque às vezes aconteceu uma situação 6 dias atrás e hoje é o dia da sessão. Aquela coisa que aconteceu já não está mais tão em evidência, aconteceram várias outras coisinhas e ali não vai ser questionado, não vai ser trazido na sessão. Às vezes aconteceu logo depois da sessão, então não deu tempo de trazer. Então tem que ter essa autoanálise, essa autorreflexão. Assim como no espelho nós nos refletimos nele. Nós olhamos para esse espelho e observamos quem nós somos. Não posso só olhar para o espelho para escovar o dente, para arrumar o cabelo, para fazer a barba, para maquiar. Não, eu tenho que me olhar, me autorrefletir, causar essa autorreflexão, me colocar em estado em que eu me comparo comigo mesmo para saber, poxa, ontem eu só vivi o dia de salgado, não comi muita comida. Poxa, isso não dá, vai fazer mal. Então amanhã, né, hoje, por exemplo, então foi ontem. Hoje eu vou me alimentar legal, vou tentar, né, de vez em quando comer salgado, mas vou tentar sempre manter uma alimentação legal. Então consigo compreender, me comparar para que eu entenda o que eu posso fazer melhor para mim. Pô, ontem eu fiquei meio irritadão, nem sei por quê. Poxa, eu vou analisar o que faltou na minha vida. Pô, aí tem os projetos fichas aqui que explicam então os extras que a gente tem que ter todo dia. O projeto Ego que fala da satisfação diária de vida, das químicas naturais do corpo. Pô, são dicas para a gente poder construir o meu eu e a minha autossatisfação e para que eu possa me compreender melhor. Porque se eu me compreendo, eu sei o que está faltando, eu sei o que me deixou irritado. Eu sei por que eu estou ansioso. Às vezes não tem nada demais acontecendo assim aparente. Pô, não estou esperando um trabalho, não estou esperando ninguém chegar. Por que eu estou agitado assim? Por que eu estou ansioso? Se eu me entendo, sei como que eu sou, como que eu funciono, eu vou compreender o que é essa ansiedade e vou conseguir segurar ela, vou conseguir amenizar ela.
Pô, tô mais tristão hoje, mas não aconteceu nada demais, assim, aparente. Por que eu tô tão triste? Poxa, pode ser uma queda de vitamina. Pode ser uma situação que não tenha aí algum dia uma situação prazerosa. Então, eu vou me conhecer e vou conseguir ter um controle melhor de diversas situações aí. Para fechar aqui, vou fechar com a frase do Carl Gustav Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Acorda para quê? Acordo então para mim mesmo, porque eu começo a entender que eu não dependo emocionalmente desse externo e eu acordo para quem eu sou, para como eu sou e o que, que eu posso fazer com isso. Há uma frase aí também, Alice do País das Maravilhas, que é a famosa quem você é, né? E a Alice fala, meu nome é Alice. E aí a lagarta fala, mas Alice é só um nome. Então, quem nós somos tem que ser refletido. Eu tenho que entender quem eu sou para que eu possa entender como que eu posso mudar algumas coisas, como que eu posso me controlar diante de situações aí. Belezinha? Só fechando aqui, então, vou apresentar então meu livro aqui. Tá para chegar aí dia 7 de julho, se não me engano. Mais uma leva do livro Penélope Charmosa e Depressiva, ó, escrito por mim aí. Tem mais ou menos umas 300 páginas aqui. O livro conta a história então da Penélope, uma menina que sofreu um abuso lá na infância, e como que ela se relacionou com a vida, tendo esses flashbacks de novo aí. No decorrer da vida dela, ela encontra um personagem chamado Osso, e eu falo que esses dois personagens se complementam aqui, porque um é mais impulsivo, o outro é mais emotivo. Então esses dois complementam o que é realmente o que nós somos como ser, um único ser, e aqui são fragmentados em dois personagens. Mostra então algumas realidades nesse livro aqui e ele tem também 11 finais alternativos, que é para mostrar e provar que sempre há diversos caminhos na nossa existência, tá? Então tá aqui o livro, quem quiser, põe aí nos comentários, eu quero, se for aqui da região, próxima, aqui Itupeva, Jundiaí, eu mesmo entrego, e a gente tira a fotinha, já autografo aqui, já dedico o livro para a pessoa. Se for de longe, a gente combina como que a gente faz essa entrega pelos correios, enfim aí, beleza? Então quem quiser também pode adquirir lá na Amazon. Então é só ir digitar lá na Amazon lá o nome do livro lá, Penélope Charmosa e Depressiva. Lá tem o Kindle, para quem tem o Kindle lá, quem consegue acessar ele. Quem tem o Kindle ilimitado consegue ler de graça o livro lá. E também quem quiser que chegue na própria casa da pessoa, quiser pedir na Amazon, dá para chegar direto na sua casa aí também. O valor é um pouco diferente. É aquele famoso na minha mão é mais barato, né? Porque na minha conta realmente sai mais barato lá. Então eu consigo vender os livros físicos um valor diferente. Um outro ponto, as camisetas aí, ó. Vocês repararam aí que todo vídeo eu tô com a camiseta aqui, ó, do Psicologizando. Feito então por um parceiro nosso aí, tatuador, o Void, né? O Matheus. Tem duas faces aqui, uma face para cá, outra face para cá, ó, que mostra a completude do ser humano. E quem estampa pra gente aí é o Paulão da QTS Crio aí também, grande parceiro nosso também. Para que servem as camisetas, galera? Quem quiser adquirir, tá no valor promocional de R$ 35. Essas camisetas, o lucro delas, me ajuda a manter os atendimentos sociais e gratuitos. Então, além de eu ser escritor, ser psicólogo, atendo lá no Golden Office, lá também, em Jundiaí, sou palestrante e dou atendimento social e gratuito, também com alguns parceiros que eu tenho de Jundiaí e região aí também, de algumas instituições, como o CAIS também aí. Então, essas camisetas me ajudam a manter esses atendimentos gratuitos e sociais, pelos gastos que a gente tem, sobre locação de clínica, das documentações que a gente tem que imprimir, montar a pasta de todo paciente, dos testes que a gente aplica. Então, eu atendo já num valor bem mais acessível ou gratuito do meu bolso mesmo. Então, quem quiser ajudar nessa causa e fazer com que eu possa atender mais pacientes assim também, é só adquirir a camiseta, põe aí eu quero a camiseta e a gente combina também aí como que a gente faz essa entrega das camisetas aí também. Belezinha? Caso precisarem de alguma coisa, eu tô por aqui e até o nosso próximo encontro aqui no Psicologizando.